Desde os primórdios da criação, Deus estabeleceu o casamento como uma instituição santa, elevada, pura e imaculada. Antes mesmo de haver templos ou altares, antes das leis mosaicas, antes dos reis, antes dos profetas, havia um casamento. No jardim do Éden, em meio à perfeição da criação, Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Então, do lado de Adão, ele formou Eva, não do topo de sua cabeça, para que não governasse sobre ele, nem de seus pés, para que não fosse pisada, mas do lado, do coração, sob o braço. Isso não foi um detalhe biológico, mas uma revelação espiritual. A mulher estaria ao lado do homem, sob sua proteção e em seu amor. E juntos, homem e mulher se tornariam uma só carne. Esse princípio de unidade carrega um mistério profundo. O casamento não é apenas um acordo entre duas pessoas. É uma fusão de almas, um entrelaçar de destinos, uma conexão física, emocional e espiritual. É um pacto firmado diante de Deus. É uma aliança testemunhada pelos céus. E quando essa aliança é violada, especialmente por meio da traição, o dano não é apenas emocional, é espiritual, é eterno. A traição conjugal é uma das dores mais cortantes que um ser humano pode suportar. Não é apenas a quebra da confiança, é a dilaceração do que foi unido por Deus. E toda vez que essa aliança é quebrada, o coração de Deus também sangra. Trair um casamento não é simplesmente errar com o outro, é pecar contra o próprio Deus que selou aquela união com sua bênção. O adultério é um grito de desprezo à voz do Espírito Santo, é dizer com atitudes que a aliança feita no altar não tem mais valor. É pisar em promessas feitas diante do céu, é desprezar os votos de fidelidade, amor e exclusividade. Deus leva o casamento muito a sério e a traição conjugal não passa despercebida diante dele. Ao longo das Escrituras, vemos que o casamento é usado como uma metáfora para o relacionamento entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, Deus se refere a Israel como sua esposa e a idolatria do povo é tratada como adultério espiritual. Em Oséias, por exemplo, o Senhor ordena ao profeta que se case com uma mulher adúltera para ilustrar a infidelidade de Israel. Esse ato simbólico mostra a dor de Deus diante da traição. O adultério não é apenas um tropeço moral, é uma rejeição ao amor de Deus, uma recusa à aliança. Jesus, em seu ensino sublime e santo, foi direto ao ponto. Ele não tratou a traição como uma mera falha humana. Ele não amenizou o peso do adultério. Pelo contrário, ele elevou o padrão da fidelidade, revelando que o pecado começa no coração, antes mesmo de se tornar ato. Em Mateus 5:28 ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Com essa afirmação, Jesus destrói qualquer aparência de justiça exterior e mostra que o adultério começa nos pensamentos, nos desejos, nas intenções ocultas. A traição nasce no invisível, nasce no olhar que dura segundos a mais, na conversa que vai além da formalidade, no toque disfarçado, na fantasia alimentada no silêncio da noite. A traição é semente que brota no solo do coração, não vigiado. É por isso que a fidelidade conjugal exige vigilância. O casamento precisa ser guardado, protegido, cultivado como um jardim precioso. As pequenas raposas, como diz Cantares, são aquelas que destroem as vinhas. A negligência, o distanciamento emocional, a falta de oração entre o casal, a ausência de diálogo sincero, tudo isso são rachaduras que, com o tempo, permitem que a serpente entre.
E uma vez que ela entra, ela sussurra mentiras. Ela diz que o outro não te entende, que você merece ser feliz, que ninguém precisa saber, que é só uma vez. Mas tudo isso são sementes de destruição, porque o adultério não traz felicidade, ele traz escravidão, não traz liberdade, traz culpa, não oferece amor, oferece ilusão. A Bíblia é clara em declarar que Deus odeia o adultério. Em Malaquias 2, 13 e 16, o Senhor confronta os maridos que traíam suas esposas, dizendo: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus não é apenas espectador distante do casamento. Ele é testemunha viva da aliança. Ele está presente no altar, no sim, nas promessas, nas lágrimas. E ele observa com dor quando aquela aliança é quebrada. A infidelidade é uma afronta à presença de Deus. É uma violação do sagrado. E por isso, o traidor interrompe sua comunhão com o céu. Pode até continuar frequentando cultos, cantando hinos, pregando sermões, mas se vive em traição, suas orações não passam do teto. Seus louvores são barulho vazio, suas lágrimas não têm peso diante de Deus, porque ele resiste ao hipócrita. O adultério destrói a alma. Em Provérbios 6, 32 está escrito: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. O pecado sexual não é como os outros. Ele deixa marcas profundas. Ele corrompe a mente, endurece o coração, destrói a sensibilidade espiritual. O traidor passa a viver dividido. Em público, uma imagem. Em segredo, outra vida. E essa duplicidade leva à morte interior. Além disso, as consequências são desastrosas. Casamentos desfeitos, filhos traumatizados, ministérios arruinados, nomes manchados, destinos abortados. O adultério nunca é algo isolado. Ele sempre arrasta uma multidão para a dor. E ainda assim, muitos se permitem cair, porque o pecado sempre vem disfarçado de prazer. Ele se apresenta como uma fuga, uma paixão, uma segunda chance para ser feliz. Mas é mentira, é armadilha, é laço do passarinheiro. A Bíblia diz que os caminhos do adultério conduzem à morte. E mesmo que ninguém descubra, Deus vê. E o juízo virá. Hebreus 13, 14 declara: honroso seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mas há esperança, há perdão, há restauração, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar até o mais profundo adultério, desde que haja arrependimento genuíno. Não basta sentir remorso, não basta querer salvar a aparência. É necessário quebrantamento, confissão e mudança de vida. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse: vai e não peques mais. O perdão é um novo começo, não uma permissão para continuar pecando. Para o traído, Deus oferece cura. Ele conhece cada lágrima escondida, cada noite em claro, cada dor não dita. Ele é Deus de justiça e de consolo. Ele restaura o que foi quebrado. Ele exalta o que foi humilhado. Ele honra quem foi fiel. Em alguns casos, ele restaura o casamento. Em outros, ele abre novos caminhos. Mas em todos, ele cuida dos seus. Que essa mensagem seja uma luz para os que estão nas trevas, um alerta para os que estão flertando com o pecado, um consolo para os que foram feridos e um clamor para os que desejam santidade. Que Deus levante uma geração de maridos e esposas fiéis, santos, honestos, apaixonados,
comprometidos com a aliança e com o céu. Porque o casamento é mais que uma união entre dois, é um espelho do amor entre Cristo e a Igreja. E se Cristo não trai a sua noiva, que somos nós, também nós devemos ser fiéis aos que o Senhor colocou ao nosso lado. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim. Amém.